Novamente trabalhamos o verso, né? O avesso da execução. Novamente estamos trabalhando então em ponto tricô. E mais uma vez nós temos a diminuição da forma que nós já vimos anteriormente. Então, primeiro ponto da carreira, você transfere sem trabalhar. Você faz um ponto tricô no próximo ponto e você passa o ponto que não foi trabalhado sobre o ponto trabalhado. Uma diminuição aconteceu. Dali por diante, você mantém os pontos realizando um tricô para cada ponto que você tiver à sua frente, até que nesta carreira você tenha somente 2 pontos na agulha para serem executados. Quando novamente você trabalhará 2 pontos juntos em tricô. É importante também já deixarmos aqui esclarecido que nós vamos continuar executando carreiras de tricô aonde acontecem diminuições, até que na agulha nós tenhamos somente 20 pontos. Então, quando eu alcançar a quantidade total de 20 pontos na agulha, eu não mais tenho diminuição. Entenderam? Perceberam como é que é? Então, aqui você vê que eu já estou quase chegando, não é? No final. Aqui, veja só, 2 pontos na agulha e eu vou trabalhar os 2 juntos em tricô. Aqui eu tenho uma diminuição no final e uma diminuição aqui no início. Mais uma vez, eu trabalho à frente do meu trabalho e trabalho um ponto para cada ponto que eu tenho em meia. Para que nós consigamos obter os 20 pontos nas nossas agulhas, nós vamos ter que realizar carreiras de diminuições até chegarmos na carreira de número 66. Ali você terá 20 pontos na agulha. Tudo bem? Vamos lá então? Eu vou aqui continuar as minhas diminuições desta forma e quando eu tiver os meus 20 pontos na agulha, eu volto aqui e eu continuo a execução com vocês. Uma vez que você tenha alcançado então os seus 20 pontos na agulha, você vai manter essa quantidade de pontos por mais 4 carreiras. Então, eu vou aqui executar 4 carreiras com pontos, ou melhor, com 20 pontos na agulha, e aí eu volto porque nós precisaremos realizar arremates parciais na carreira que segue. Agora nós estamos na carreira de número 70. Nessa carreira, parte dos pontos permanecem na agulha e parte dos pontos são removidos da agulha. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Inicialmente, nós vamos trabalhar 5 pontos meia. Então, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Estes pontos são mantidos na agulha. Tudo bem até aí? Na continuidade, nós trabalharemos mate simples. Então, minha gente, o primeiro ponto você remove da agulha sem trabalhar. O próximo você trabalha em meia e passa o ponto não trabalhado por cima do ponto trabalhado. A partir de agora, este ponto sempre será passado por cima do ponto a seguir, do ponto trabalhado. Então, eu trabalho meia, é a segunda vez, e passo este ponto por cima dele. Trabalho meia, terceira vez, e este ponto por cima dele. Trabalho meia, quarta vez, este ponto por cima dele. Trabalho meia, quinta vez e passo por cima. Trabalho a sexta vez e passo ponto por cima do trabalhado. Sétima vez e passo o que foi trabalhado anteriormente por cima deste. Oitava vez e passo por cima. Nona vez, passo por cima. E aqui você deverá ter, veja bem, 1, 2, 3, 4, 5 pontos à espera. Porque veja, o primeiro ponto aqui no início nós transferimos sem trabalhar. Então,
9 pontos trabalhados, mais aquele ponto que nós transferirmos, somam 10. Então, foram os mates que nós executamos. Você tem que ter 1, 2, 3, 4, 5 no início, e você precisa ter mais 5 aqui, que é o que nós temos. Então, aqui, minha gente, você vai trabalhar o seu meia, 1, tem coisa errada. Pera aí que eu acho que são 5. Se eu tenho 5, 1, 2, 3, 4, 5, eu preciso arrematar este ponto. Eu faço mais 1. Porque se eu trabalhar aqui, olha só, se eu trabalhar tudo aqui em meia, 5 mais este 6, então eu terei um ponto a mais, né? Então eu preciso trabalhar. Eu vou fazer aqui o meia, ó, mas eu vou arrematar. Então eu venho aqui e passo por cima. Tá vendo? Agora vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, mais este 5. Igualou ao que nós temos aqui. Ok. É contagem de pontos. Então, aqui, ó. 2, aqui 3, aqui 4 e aqui 5. Agora sim, olha o que você deve ter como resultado. Pera aí que eu vou afastar para poder te mostrar. Ó, você acabou de deixar os pontos para a alça. Aqui acaba o pescoço e aqui a outra alça. Como é que eu vou trabalhar isso daqui separado? Quer dizer, como é que eu vou trabalhar na mesma carreira? Você não vai. Primeiro nós vamos trabalhar estes 5 pontos. Quando chegarmos no final, arrematamos o fio e voltamos a trabalhar aqui. Perceberam? Então a gente mantém os pontos na agulha. Então, aqui eu tô mantendo. Você tá vendo que eu não tô tirando, eu não tô fazendo nada. Mas eu não vou trabalhar os 10 pontos, eu só vou trabalhar os 5 primeiros. Tá vendo aqui? Então, só estes pontos, 1, 2, 3, 4, 5, é que eu trabalho agora. Joia, minha gente? Então, agora, nós vamos trabalhar por 2 carreiras sem diminuir, porque aqui é a alça, então nós vamos fazer 2 carreiras nestes 5 pontos. Então, aqui, ó, vamos fazer juntas aqui, ó. Tricô, né? Um tricô para cada ponto, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Tudo bem? Aí, novamente, a gente vira aqui a situação. Ó o ponto aqui esperando, ó, não trabalhei, deixa ele lá, ignora ele, tá? E aí, aqui, ó, eu vou trabalhar 5 pontos novamente, né? Só que agora é meia que eu tô na frente. Então, 2, opa, puxei errado, agora sim, 2, aqui 3, aqui 4 e aqui 5, né? Trabalhei as 2 carreiras, tá bom? Agora eu volto, porque nós vamos trabalhar o arremate, a remoção destes pontos da agulha. Estamos no avesso, trabalhamos em tricô. E para arrematar, para tirar, nós vamos fazer o mesmo processo que fizemos aqui. Então, eu removo o primeiro ponto sem trabalhar, faço um tricô. Passo o ponto não trabalhado por cima do ponto trabalhado. E a partir de agora, eu trabalho todos, passando aquele ponto anterior por cima do ponto trabalhado por último, ó, tá vendo? Então, a gente vai eliminando os pontos da agulha desta forma. Então, aqui, sempre bastante cuidado para que você pegue os 3 fios e não deixe nada escapar, nada ficar sozinho. Olha lá, ó, só... Deixa eu jogar essa agulha pra cá. Ó, somente um ponto aqui. Este ponto você alarga, deixa aqui uma parte sobrando, você corta. E aí, nós vamos dar um nozinho aqui com todos os fios, tá? Não vai dar só com um, não. Tem que ser com os 3. Dá um nozinho aqui, deixa o fio sobrando, até mesmo pra você conseguir localizar depois, né? E aí, nós vamos voltar a trabalhar este lado aqui da execução, que nós não trabalhamos. Olha lá os 5 pontos aqui esperando, tá vendo? Então, nós vamos ter que trabalhar ele. Tá joia? Então, assim, olha, agora é só trabalhar igualmente o mesmo que nós fizemos. Cadê você, menino? O mesmo que nós fizemos deste lado, nós vamos repetir neste. Tudo bem? Eu vou fazer aqui o meu, e aí, assim, para realizar a costura dos lados, porque, veja, aqui nós temos somente um lado executado, você tá vendo uma parte da execução. Tem outra parte igual a essa, então você precisa de 2 partes iguais a esta para obter o resultado final. Então,
as duas partes, elas são costuradas. Então, eu vou realizar esta parte da alça e depois eu volto aqui para que nós façamos a costura. Bom, gente, então agora ficou faltando nós falarmos da costura. E para a costura, você vai utilizar a sua agulha de tapeceiro, aquela que não tem a ponta pontuda, né? E aqui, eu opto por fazer a minha costura somente com o fio de algodão e eu vou trabalhar a minha costura com 4 fios. Então, eu faço assim, olha, eu vou lá, pego o comprimento que eu desejo de 2 fios, né? Então, a quantidade de fio que eu acho que eu vou usar. Eu passo pela agulha e aí eu dobro ao meio desta forma, obtendo uma costura. Eu vou chegar lá na outra ponta para te mostrar. Obtendo uma costura com 4 fios. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá dobrado aqui no meio. Olha lá, ó, tem 2 aqui. E tem 2 aqui, 4 fios, tá? Ah, eu poderia fazer com um fio só? Poderia, sem problema nenhum. Eu tenho o hábito de quando eu vou unir peças, eu trabalho com mais fio para obter uma união que eu chamo de mais estável. Até mesmo porque... E isso é opinião, é individual, né? No tricô, eu ganho muita elasticidade. Toda peça, por mais que o fio não tenha elasticidade, ela ganha esse movimento. E aí, o que que acontece? Esse movimento faz com que os pontos se movimentem mais, estiquem ou encolham mais. Por isso, uma costura um pouco mais reforçada, no meu entender. Aí, assim, como eu não me aguento, eu já uni uma parte e trouxe a outra para unir com vocês. Então, aqui, além de uma parte unida, eu também fiz o meu laço, porque eu sou assim, apaixonada por laços, né? Então, eu já venho com o meu laço, olha que laço bonito que ficou, né? Então, o próprio fio, ou melhor, a fita melodia, já me dá essa resposta delicada, bonita, né? E aí eu já coloquei o laço como se tivesse pronto, ó. Aqui em cima eu costurei. Eu costurei as 2 alças que você vê aqui. E você vê aqui, aí você tem a cava do braço, né? Você tem aqui pescoço, tá? E aqui embaixo, você tem a parte de baixo aberta. Então, eu costurei uma lateral e a parte de cima, ó. Eu tô abrindo a costura pra você. E você não consegue ver nitidamente o que que é costura, o que que é ponto. Porque fica uma coisa totalmente assim, fica confuso, porque esse pelinho não te dá essa visualização tão limpa. Mas ficou faltando para eu fazer com vocês a costura deste lado. Tá vendo que tá aberto? Eu deixei todo aberto, ó. Tá tudo aberto. Eu tenho que costurar só o laço aqui que tava segurando, né? Mas é porque realmente eu queria mostrar pra vocês a ideia aqui da peça já decorada, digamos assim, né? Então, como que a gente faz a costura? Vamos lá, deixa eu puxar o meu fio aqui. Primeiro, nós vamos ajeitar as duas peças, as duas partes, de forma que você tenha ponto alinhado com ponto. Então, o mesmo ponto de um lado e do outro tem que estar alinhado. E aí, a sua costura flui normalmente. Você inicia prendendo o seu fio no ponto de um dos lados. Então, você aqui vai escolher um dos lados, assim como eu, ó, até vou deixar esse aqui por enquanto. Assim, eu tô puxando aqui tudo. E nós damos um nozinho aqui na base. Sugiro que você deixe o fio sobrando para que você tenha como esconder este fio e fazer o seu arremate, tá? Então, você tem todo aquele trabalho, né, cuidadoso de fazer um arremate legal. Aí, nós começamos a costura, sempre de dentro, então é o avesso para fora. Então, eu passo pelo ponto, tem que ser o mesmo ponto, tá? Verifiquem se vocês estão na mesma direção, tem que ser o mesmo ponto. Então, de dentro para fora,
eu vou puxar aqui e é uma confusão de fio para tudo que é lado, mas a gente se ajeita. E aí, nós vamos costurando de um lado para o outro. Deixa eu aqui. Aqui, ó, de dentro para fora, tá? Desta forma, a gente vai costurando. Agora, do outro lado, novamente, de dentro para fora. Você vai vendo que eu sempre vou pegando o lado que me interessa, né? Sempre trançando o fio. E nós vamos fazer essa costura nas duas laterais, bem como nas duas alças. Então, todo essa parte é costurada. Então, aqui, acho que aqui fez um nozinho. Eu vou desfazer aqui com você, porque às vezes o trequinho dá umas pegadas. Ó, olha aqui, ó. Tá vendo a costura acontecendo aqui? Olha lá, ó. Tá vendo? Fica bem ajeitadinha e você tem que observar bem se está alinhado carreira a carreira, porque senão você costura, faz de conta, a carreira de número 5 de um lado e a de número 7 do outro. E aí vai ficar torto a sua costura, tá? Não pode ficar torto, tem que ficar bem ajeitadinha mesmo, ok? Bom, gente, é isso daí. Uma vez que você tenha feito essa costura toda, né? Todo esse processo de alinhavar as partes, você deverá obter, então, algo como esta peça muito linda de viver, ok? Mais uma vez, esperando que você tenha gostado, que você faça e que curta de montão.